Então, o desenvolvimento do país é muito importante. Eu vou te dar três exemplos agora. Vou me alongar um pouquinho, tá? Fica à vontade, professor. Japão e Estados Unidos, depois que admitiram o futebol como um grande esporte, porque não era, até hoje, não, o futebol não é o esporte mais importante. Como o soccer também não é nos Estados Unidos. Mas quando eles começaram a ver de outra forma, profissionalizaram, esses países nunca mais deixaram de ir à Copa do Mundo. Verdade. O Japão, desde a Copa de 98, porque eles se profissionalizaram em 93, nunca mais deixou de disputar uma Copa do Mundo e vem fazendo cada vez papéis, desempenhos melhores nas Copas, porque são países altamente desenvolvidos. Eu trabalhei 6 anos no Japão. Fui lá para ensinar e acabei aprendendo. E eu costumo dizer o seguinte: o Brasil é o maior formador de jogadores até hoje. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra, fiz uma pesquisa, e nós tínhamos cerca de 5 mil jogadores brasileiros atuando fora do Brasil. Isso por quê? Porque nós formamos jogador aqui pra caramba. Agora, quanto ao aproveitamento, é outra coisa. E quanto ao comportamento na seleção, é outra coisa. Também. Agora, o Japão não forma jogadores, melhorou muito, não forma jogadores como o Brasil. Forma pessoas, educa, escola, família, lei, disciplina, obediência. O que aqui não é realmente uma das nossas. Fortes. Uma das coisas que a gente vê muita vacilação por aí. Então você vê o progresso desses caras num outro patamar. O Japão era 2, hoje é 6, 7. Estados Unidos era 2, hoje é 5, 6. Quer dizer, eles subiram 6, 7 pontos na escala das grandes equipes. A Alemanha não. A Alemanha se preparou, saiu de 7, foi a 10, foi campeão do mundo. Não é verdade? Foi verdade. A mesma coisa, porque são países muito bem desenvolvidos, com educação, enfim, com tudo que precisa. E aí, Rick, você vai me dizer até que, porque você viveu isso, em 1982, quando as equipes africanas começaram a se mostrar no campeonato, e foi Camarões, né? Camarões foi desclassificado sem perder um jogo. Camarões empatou com a Itália, com a Polônia. Oh, tinha mais um. Itália e Polônia que passaram. Não me lembro. Depois, em 86, na estreia do campeonato, Camarões ganhou da Argentina. Ganhou. Ganhou da Argentina em 90, eu acho. Foi em 90. 86, não. 90. 90, a última a Copa do. Nós já tínhamos a Nigéria, Gana, Argélia, Marrocos, Tunísia, jogando e dando trabalho no Campeonato Mundial. Aqui no Brasil, como eu acompanho muito, né, os comentaristas, os jornalistas, eles diziam gente de renome. Em meio a 82, 86, 90. Daqui a pouco um time africano desse daí vai bater semifinal do Mundial. E isso nunca aconteceu. Aconteceu com o Marrocos agora, Sim. porque tinha jogadores que nasceram na França. Essa aqui é a verdade.
Então tem uma interferência muito grande. Mas naquela época, o jogador era genuinamente africano e jogavam todos eles nos grandes times europeus. Drogba, Milá, enfim, todos eles jogavam no Arsenal, Didi no Bayern, Okocha, Canu, esses grandes. jogavam na Juventus, o Coxa, que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Okocha Jogava demais. Okocha é extremamente acima da média, viu? Isso. Então, mesmo com esse nível de jogadores, as equipes africanas nunca conseguiram chegar a disputar um título ou se aproximar disso. Assim, os treinadores eram os melhores do mundo. Sim. Franceses, espanhóis, italianos, alemães, ingleses, croatas, sérvios, portugueses, escoceses. Por que com esse nível de jogadores, esse nível de treinadores, eles nunca conseguiram isso? Porque o desenvolvimento do país conta muito. A formação das pessoas não é igual. Assim como o Brasil não é também. O Brasil chega porque tem um volume muito grande de formação. E ainda tem individualidade que se responsabilizam por isso. Esse é que fazia a diferença, né, para o brasileiro, né? Aquela individualidade. O jogador europeu, Rick, sempre foi coadjuvante. Você destaca ao longo do tempo, você bota 10 sul-americanos e africanos, para você botar um europeu. Agora você tem o Cristiano Ronaldo. Nós tivemos o Cruyff. E, claro, outros, mas nesse nível aí, de Cruyff e Cristiano Ronaldo, agora tem o Zidane também. Mas você vê o número de sul-americanos muito maior. Mas a consistência futebolística desses países não passa só pela individualidade. Passa pela organização, pela formação, pela consciência que o jogador tem. Comportamento. Eu vou te falar, eu trabalhei no Catar com você, no Brasil e no Japão. Esses 3 patamares, eles têm uma distância muito grande entre eles, principalmente o Catar e o Japão, e o equilíbrio é o Brasil. No Catar, onde eu trabalhei 16 anos, você viu, o jogador não é profissional. Ele trabalha de manhã, ele vai para o escritório, para a universidade, para a polícia, para o departamento de luz, de água, e depois de tarde ele vem treinar. É a segunda opção dele. Então ele não tem muita responsabilidade com a vida. Verdade. Eu vi também. E era muito difícil a organização. No Japão é o contrário. Muito. O Japão, os caras são responsáveis, disciplinados e obedientes demais. E o Brasil é o ponto médio. O Brasil não é tão relaxado quanto o Oriente Médio, mas também não é tão aplicado quanto o Japão. Sim. Mas individualidade, tem a capacidade de improvisação. E hoje eu coloco o Brasil no nível de Argentina também. Né? Muito bem. Não conheço tanto a Argentina, por isso eu me detenho mais ao Brasil. O Rick, um dia, agora, em 2017, eu estava treinando o Arabi e era véspera de jogo, e eu estava treinando as bolas para. Eu botei a bola, o cara ia bater,
e os jogadores atacando e defendendo a área. Eu parei 2, 3 minutos para orientar o posicionamento segundo o escanteio que vem de lá. Quem ia defender, quem ia atacar, o que ia fazer. Quando eu comecei a falar, e eu olhei, ninguém estava prestando atenção. Meu Deus. O outro foi tomar chá lá. Meu Deus do céu, você não pode parar a atividade. Isso é que nem maluco, nem criança excepcional. Se você parar de dar atividade, ele dispersa. Ele não tem concentração, porque ele não tem formação. E eu tinha, no Arabi, nessa época, 8 nacionalidades diferentes. Tinha brasileiro, palestino, argelino, egípcio, Costa do Marfim, um nigeriano, que era um ponta-direita, que até jogou na seleção da Nigéria na Olimpíada. Enfim, os caras não se entendiam, sabe? Não tinham massa encefálica para se concentrar naquilo que estava sendo administrado. Quer dizer, você não vai muito longe com isso. Claro que não. Claro que não. No Brasil, você encontra uma coisa muito melhor, mas você não encontra o que você encontra no Japão. No Japão, Rick, em 2007, eu fui fazer uma pré-temporada no sul do Japão, porque em janeiro é mais quente no sul do Japão, é mais longe do Polo Norte, numa cidade chamada Miyazaki. Okay. Anthony vai todo ano para essa, até hoje. Eu fui 5 vezes. No primeiro ano, eu estava dando treinamento, treinando segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Eu estava dando um treinamento, encerrando o treinamento e fazendo um trabalho que você fez comigo, né? Que jogadores atacavam e depois eles tinham que imediatamente retornarem em velocidade até ultrapassar a linha do meio do campo. Quando terminava a área, eles retornavam em velocidade para ultrapassar a linha do meio do campo. Quando acabou o treino, eu sabia a minha comissão técnica, Deus, o Luiz Alberto era o goleiro, o Ricardo Henrique, o preparador físico, e o Alex Evangeli era o fisioterapeuta. Chamei eles e falei assim, vamos ganhar tudo aqui. Por quê? Tem uma semana de trabalho. Viu? Meu irmão, se esses caras fizerem o que eles estão fazendo no treinamento, no jogo, não vão perder. Obediência, disciplina, atenção. Os caras passavam voando pela linha do meio do campo. Sim. Se fossem os jogadores brasileiros, o que ia acontecer? Mas quando fosse chegando perto do grande círculo, ia diminuindo a velocidade. Se fosse um árabe, não ia nem reagir. Lá na área eles ficavam e iam voltar andando. Então, quando eu vi aquela pegada, aquela vontade, aquela obediência, aquela concentração, eu digo, meu irmão, se esses caras fizerem isso, o que acabou de acontecer? Rick, em 5 anos, nós ganhamos 9 títulos. Imagino, sim. Nós fomos tricampeões direto, 2007, 2008, 2009. Parabéns. Ganhamos vezes a Copa do Imperador, ganhamos a Copa Xerox, ganhamos a Copa Disco, tudo que tinha para ganhar, nós ganhamos. Parabéns, professor.